Desde 2017, eu falo na internet sobre violência obstétrica. Sempre trouxe o conceito, quais são os exemplos, como que acontece. Só que de lá para cá, eu já passei por tantas coisas, já trabalhei tanto nesse universo da humanização do parto e nascimento e da garantia dos direitos dessas mulheres, que eu quero trazer para vocês um vídeo atualizado do que é violência obstétrica, como ela acontece e o que podemos fazer. Em 2018, eu gravei esse vídeo aqui, vou deixar o link para vocês na descrição, falando do conceito de violência obstétrica. E nele eu trago os exemplos clássicos, manobra de Cristeller, episiotomia, enfim. Ocitocina sem consentimento. Então, várias coisas eu trouxe nesse vídeo. Recomendo que você assista. Mas de lá para cá, a gente ampliou um pouco o conceito de violência obstétrica. Por quê? Primeiramente, lá em 2017, a gente falava que a violência obstétrica poderia ser cometida somente por profissionais da área da saúde. E isso foi ampliado. Por quê? Porque se a violência obstétrica, como conceito, é a violação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres durante o ciclo gravídico puerperal, ou seja, da gestação até o pós-parto, como que a gente não pode inserir nesse cenário as pessoas que estão ao redor dessa mulher? Então pode ser a zeladora que está ali limpando e reclama que a mulher vomitou e sujou a sala. Pode ser o acompanhante, o próprio acompanhante pode cometer violência obstétrica. Então, isso é uma abordagem mais ampla e que contempla várias mulheres que passaram por diversas violências que não foram perpetradas somente por profissionais de saúde, tá? Isso é um ponto muito importante. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, e que eu acho que é fundamental, é entendermos que a violência obstétrica, ela não é o erro médico. Lá em 2017, eu ainda estava construindo esse conceito. Eu não falava sobre isso abertamente porque ainda estávamos caminhando, engatinhando ainda sobre o conceito, sobre o que é. Então, a gente ainda estava trazendo uma visibilidade para o tema. Hoje, em 2026, a gente sabe que a violência obstétrica existe, já existem várias campanhas, políticas públicas, movimentos que, inclusive, foram muito, como é que eu vou dizer, impulsionados, né? Foram muito impulsionados pelo nosso ativismo, pelas nossas atividades, né? Para quem não sabe, eu sou presidente do Coletivo Nacional de Enfrentamento à Violência Obstétrica na Ter Direito, e a gente já fez vários congressos, várias atuações em audiências públicas, como instituição, como organização que defende e enfrenta a violência obstétrica. E com isso, a gente foi descobrindo outras nuances da violência obstétrica. Então, a coisa mais importante que hoje eu, Ruth, trago para todo mundo, no meu Instagram, nos meus perfis aqui, eu quero dizer para vocês violência obstétrica e erro médico não são a mesma coisa. E quando os profissionais do direito, os operadores do direito colocam isso no mesmo saco, isso me deixa fosseca. Eu fico pé da vida. Porque violência obstétrica, se você considerar como uma modalidade de erro médico, como muitos fazem, você vai apagar, invisibilizar aquelas mulheres que não sofreram nenhum erro, mas que foram vitimizadas, foram deixadas de lado, sofreram episiotomia sem consentimento, ocitocina sem consentimento e várias outras coisas que normalmente as pessoas consideram normal na assistência ao parto, mas que só poderiam ter sido feitas com consentimento e, em determinado caso, com indicação. Então, quando você enxerga a violência obstétrica como erro médico, como uma modalidade de erro médico, você está excluindo todas as mulheres que passaram por violência obstétrica, mas que saíram ilesas fisicamente, com seus bebês no colo também ilesos fisicamente. Então, aquela mulher que não tem nenhuma lesão, não tem nenhuma. E o bebê está bem, e ela está bem, aquela mulher que sofreu violência obstétrica, se você considerar que ele é um tipo de erro médico, a violência obstétrica é um tipo de erro médico, você está pagando tudo que essa mulher passou. Porque não vai ter erro médico ali. E aí é que se faz o importante. O que fez assim, ó, para mim, quando eu ouvi isso, foi um divisor de água. Foi algo que é como se descortinasse da minha vista algo assim, ó, fenomenal. E eu quero trazer isso para vocês. Para qualquer um que estiver assistindo. Você, mulher que está me assistindo, advogado, operador de direito, enfim. O que se descortinou? Quando eu entendi que violência obstétrica é a conduta que não deveria ser feita nunca. Não tem indicação para ser feita.
E o erro médico é a conduta que deveria ser feita, mas que foi feita mal e porcamente, no linguajar chulo. Mas no linguajar chique é a conduta que foi feita de forma culposa, com erro, com negligência, imperícia ou imprudência. Então vamos dar os exemplos para vocês entenderem. Uma mulher que passa por uma cesariana e o médico esquece uma gase dentro do útero. Essa gase que fica lá dentro, ela começa a infeccionar. Ela gera ali uma infecção. Essa infecção se amplia e gera uma sepse. E aí, quando eles vão investigar, o útero dessa mulher já está podre. Ela não tem mais como permanecer com esse útero, senão ela vai morrer de infecção de sepse. E aí eles vão lá e tiram o útero dessa mulher. Isso foi um erro, porque ele esqueceu uma gase. Ele estava fazendo uma cesariana, e o correto é fazer a cesariana, limpar todo o útero e tirar todo o material lá de dentro. Se você esquece uma gase, isso é erro médico. Que causou a perda do útero, que causou uma lesão. Agora, violência obstétrica. Você chegar para a mulher e mandar ela calar a boca porque ela está gritando demais. Não tem protocolo nenhum, lugar nenhum dizendo que é para fazer isso. Você chegar para a mulher e dizer para ela, olha, eu vou só cortar porque é para o neném nascer mais rápido. Não tem lugar nenhum dizendo que é para você cortar sem pedir consentimento. Muito pelo contrário, nas diretrizes afirma-se que você precisa tomar o consentimento da paciente para todo e qualquer procedimento, especialmente o cirúrgico. Episiotomia é um procedimento cirúrgico. E, além disso, você só pode realizar com indicação e com justificativa. No Manual do Ministério da Saúde tem dizendo realizar episiotomia somente com justificativa em prontuário. Eu nunca, olha, tem 10 anos que eu olho prontuário. Eu nunca vi um prontuário com justificativa de episiotomia. Sabe por quê? Porque não tem justificativa. Episiotomia é um procedimento que foi criado lá em 1900, lá vai bolinha, porque as pessoas, os homens acharam que era bom, porque facilitava, e aí foi fazendo em todo mundo. Então tem uma questão cultural e histórica aí, mas a gente pode fazer um episódio só sobre episiotomia, eu vou trazer para você. Mas voltando à questão da violência obstétrica, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque se a gente separa violência obstétrica de erro médico, o que não quer dizer que a violência não acontecerá quando houver erro. Muitas vezes acontece o erro e a violência obstétrica. Da mesma forma que muitas vezes acontece só o erro e só a violência obstétrica. E nós temos que saber a diferença para manejar isso de forma adequada, inclusive perante o judiciário. Se eu chego para o juiz contando qualquer coisa, dizendo qualquer coisa, e não consigo provar para ele, mostrar para ele, descortinar para ele a mesma visão que eu tive, como que eu vou conseguir ganhar a causa para essa mulher? Hum? A gente precisa mostrar para o juiz coisas palpáveis. O juiz conhece o código, o juiz conhece a lei, o juiz conhece a norma. Então eu preciso pegar a lei, pegar o código, adequar na norma e mostrar para ele, ó, tá vendo aqui que estava escrito que não era para fazer? Pois é, foi feito de forma inadequada, olha que coisa. E isso é uma violação de direitos humanos, então o senhor tem que indenizar essa mulher. É assim que nós temos ganhado os casos de violência obstétrica. Em 2025, nós tivemos 4 sentenças procedentes, que significa que foram 4 processos que nós ganhamos, né? Fora os outros que a gente já tinha ganhado em 2024, em 2023, enfim. A gente está começando a ganhar os processos agora porque são processos longos, que demoram alguns anos e que, quando a gente entra, a gente calcula uma média de 3 a 5 anos para esse processo finalizar, pelo menos em primeira instância. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é uma certa atualização do conceito de violência obstétrica, a mudança de perspectiva e especialmente, gente, falar em perspectiva, especialmente a perspectiva de julgamento de gênero. Em 2021, o CNJ lançou o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que traz o quê? A consideração de que as mulheres sofrem violência obstétrica só por ser mulher. Porque somente quem tem útero é que vai poder sofrer violência obstétrica. Só quem tem útero é que vai vivenciar uma gestação, o parto, o nascimento. Então, as pessoas que têm útero, elas vão, majoritariamente, sofrer violência obstétrica. E é com essa perspectiva de gênero histórica, e num protocolo, gente, é lindo. Se você ler o protocolo, você vai entender o que é perspectiva de gênero, por que as mulheres estão em certa, como é que eu vou dizer, desvantagem em relação às outras pessoas,
Por que as pessoas com útero não têm tantas vantagens igual às outras pessoas? Por quê? Tudo isso é uma diferença, inclusive, histórica. E essa perspectiva de gênero também tem que abraçar todo o processo. Então, não é qualquer advogado que vai conseguir olhar para esse caso de violência obstétrica com essa perspectiva, porque a perspectiva não é só para os magistrados que vão julgar, não. A gente que é advogado, que está ali atuando, a gente precisa ter um olhar de perspectiva de gênero. O delegado que está lá recebendo as ocorrências de violência obstétrica precisa olhar para aquele caso com perspectiva de gênero. Entender que existe uma desigualdade ali entre aquela mulher e as outras pessoas. Então, a gente precisa ter essa perspectiva que muitos profissionais não têm. Então, trazendo para vocês atualizações sobre violência obstétrica, aplicação de perspectiva de gênero nos casos onde há violência contra a mulher, no caso, violência obstétrica. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para trazer atualizações para que vocês tenham mais conhecimento e assim vocês possam buscar os seus direitos. Mulheres, não se calem. Eu sei que é doloroso, eu sempre digo que existe um processo antes do processo, mas quando chegar a sua vez de iniciar o seu processo, tenha fé, tenha força. Vai ter um monte de gente dizendo para você, não, larga a mão disso, médico vai ganhar, médico tem poderio. Eu vou gravar um vídeo sobre isso para que vocês não se iludam. Não adianta ser médico, tem que saber defender, tem que saber atuar. Eu garanto para vocês, com uma boa atuação, com bons argumentos, pode ser médico, mas ele vai perder. Pode ser hospital, mas ele vai perder. Então, confiem no instinto de vocês. Se vocês acharem que tem alguma coisa errada com o atendimento de vocês, que algo não aconteceu como deveria, busque uma advogada especializada, agenda sua consultoria, faz uma análise, porque a nossa consultoria é justamente para isso. Para analisar o seu caso e tirar a sua dúvida do que realmente aconteceu. Eu sofri violência obstétrica? Foi realmente violência obstétrica? Não foi? É coisa da minha cabeça ou não é? A maioria das vezes não é coisa da cabeça, não. Você realmente foi vítima. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição também da página da consultoria. Se você quiser fazer sua consultoria, é só chamar a gente. E sejam bem-vindos a 2026. Compartilhe este vídeo com o máximo de mulheres possível. E eu espero vocês até o próximo.